Fabi! Tudo bem? Tudo sorirando. Ai, que amor! Gurias, vocês estão nos ouvindo bem? Tá tudo certo? Família Magi já presente? Já vi. Ah, Adriana tá aí. Beijo, querida. Também tô com saudade. Bom te ver por aqui também. Que legal. Rita, estão nos ouvindo bem? Isso? Isso. Então tá beleza. Deixa eu botar o nosso start aqui, que vocês sabem que a gente tem tempo, né? Pra gente poder render bastante. Então, galera, o que tu acha? Tocamos ficha, amiga? Por mim, vamos lá. As gurias estão chegando aí. Então tá. Pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém que queira saber um pouquinho e dividir, escutar um pouquinho sobre inteligência emocional, educação emocional, ajuda aí a gente a poder divulgar essa página e esse movimento tão bonito que é o Somos Sororir. Então, clica aí e manda para os amigos. Tô vestindo hoje L da Capitão, ó. Um beijo pra minha amiga. A gente tem que ajudar os amigos. É isso aí. É isso aí. Então, oi, minha comadre maravilhosa. Beijo. Clica aí no avião, Fábio, divulga aí para algumas pessoas para a gente poder estar movimentando, né? E então vamos lá. Eu sou a Fernanda, minha formação inicial é pedagoga, sou psicopedagoga, gestora do terceiro setor. E algo que me movimenta muito é a questão, primeiro, das habilidades sociais, e com o tempo eu fui estudando e entendendo um pouquinho mais sobre as questões de inteligência emocional e educação emocional. Hoje eu trabalho com grupos, né, com formação de professores, na sua grande maioria de educação infantil, né? E a ideia hoje é eu poder estar trazendo um pouco esse olhar da inteligência emocional e da educação emocional. E a Fábio poder estar trazendo um olhar muito sororiano, né? Então toca aí, amiga. Então tá, meninas, eu sou Fabiana Fetzer, sou psicóloga, sou terapeuta reikiana. Eu trabalho em clínicas, né, na área clínica e na área escolar, mas também trabalho com grupos e grupos femininos, né? Eu tenho um espaço aqui na Zona Sul, um espaço aberto, que trabalha os 4 elementos, né? Tem fogueira, tem chazinho, enfim. Esse é o meu trabalho, com muito pé na grama e com muita honra ao feminino, ok? E a gente está aqui mesmo para falar sobre esse assunto e no universo também feminino, sobre a inteligência emocional na nossa história do feminino, ok? Quer começar? O espaço da Fábio é lindo, além de um espaço muito aconchegante, é algo, um sentimento de parece que estou voltando para casa, sabe? É muito legal. Então, o Sororir, vocês já conhecem um pouquinho, né? Foi essa conexão, essa ligação minha e da Rê, que tivemos perdas gestacionais, e a gente teve esse suporte, esse apoio da Fábio, né? E essas nossas conversas todas geraram, então, o Somos Sororir. E hoje a ideia é a gente estar reverberando esse movimento, que ele não é só de mães com perdas gestacionais, mas sim um movimento de mulheres que possam estar partilhando, trocando, dividindo e falando o seu sentir, né? Falar sobre educação emocional ou inteligência emocional vem primeiro até uma questão de linguagem, né? O que é emoção e o que é sentimento? Quando a gente começa a conversar nos grupos, vem essa dualidade e às vezes a gente na fala, a gente diz ora emoção, ora a gente diz sentimento, né? E não é a mesma coisa, são coisas distintas, né?
embora extremamente associadas, interligadas e unidas, elas são coisas distintas, né? A gente tem aí o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Então, algumas questões aqui eu vou estar me referendando a ele, mas já indico como uma boa literatura. E falar sobre emoção é aquilo que é incontrolável, né? Eu uso muito o exemplo do Daniel Calabrese, que ele diz que se a gente está no fundo do mar, né? E a gente vê um tubarão, o nosso impulso qual é? É fugir, né? Não é tentar dialogar ou tentar sair. O corpo vai tremer, a minha fala vai começar a ficar engasgada e o meu desespero ali naquele momento vai ser de sair daquele lugar, né? Esse impulso que me leva a sair correndo de dentro, sair nadando de dentro do mar, é a emoção. É aquilo que vai me levar naquele impulso, né? Aquilo que a gente faz de imediato, de acordo muito com o nosso repertório, na verdade, com a nossa trilha neural, mas é aquilo que vai muito me impulsionar para fazer. Depois que eu sair da água, que eu perceber que eu estou distante daquele tubarão, que eu consegui respirar, que eu consegui acalmar um pouco, eu vou conseguir racionalizar o meu sentimento, que foi de pânico, que foi de medo, que foi de pavor. E aí eu vou nomear o que eu senti, eu vou conseguir nomear a minha emoção. E quando eu nomeio a minha emoção, eu dou sentido para ela falando do que eu senti. Quando eu falo que eu senti, eu nomeio pelo sentimento, né? Então, o meu sentimento foi de medo, o meu sentimento foi de pavor, foi de pânico, o meu sentimento foi de ter medo de morrer. Eu consegui nomear aquilo que eu senti, né? E aí, Fábio, por aí o que vamos? Bem legal isso, essa diferenciação que tu falou, né, da emoção e dos sentimentos, né? A gente conhece alguns, né, algumas emoções como raiva, medo, rancor, e a gente sempre coloca isso como algo negativo, como algo ruim. Isso emoção é fisiológico, ela vem, né? Ela vai vir. E o sentimento justamente é a racionalização disso. Então, a inteligência, isso que tu está colocando, é a integração dessas duas forças que estão aí, né? Que é uma coisa bem importante, assim, de a gente entender. Então, a emoção, ela é resultado de uma ordem fisiológica, né? Todo tempo a gente está sendo estimulado, né? A gente está sendo provocado pelo ambiente, enfim, e a gente sempre está dando uma resposta. Só que onde é que está isso? Onde é que eu cato isso dentro de mim? No ponto de vista, assim, da ordem, por exemplo, culturalmente, a gente acha que a gente chora porque a gente está triste. E na inteligência emocional é o inverso. Nós choramos não porque a gente está triste, então nós choramos, entende? No ponto de vista histórico, né, cultural do feminino, por exemplo, nós mulheres, vou dizer antigamente, tá? Não, mas não muito distante, a gente trabalhava assim a nossa inteligência emocional, porque a gente chorava, a gente tinha pitis, né? Uma expressão muito ruim. Qual era o problema disso? Era onde era colocado, como era colocado culturalmente, que é o seguinte, isso era uma fraqueza, isso era ruim. E aí, quando a gente começou a sair de um outro lugar, querer trabalhar, enfim, estudar, a gente entendeu que a gente tinha que ficar como um homem, ser forte como ele. E não. E hoje a gente já está percebendo que sim, eu posso chorar numa reunião, eu posso me emocionar, né? E também a gente às vezes pensa que a gente precisa ter o controle da emoção, o controle do sentimento. Não, nem por excesso e nem por falta. A gente precisa achar um caminho do meio.
E sabe quem proporciona esse caminho do meio? É você, cada uma de nós. Através do quê? Do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender, como a Fê falou, por que eu estou sentindo isso? Não é feio ter medo de tubarão. Sim, porque tem uma grande possibilidade, probabilidade de ele querer me devorar. Então não tem problema ter medo, até porque o medo é fisiológico, o meu corpo quimicamente vai se preparar para eu fugir dali, né? Ou eu vou lutar, eu vou fugir, eu vou ficar congelada, né? Então, a gente pode falar, filho. Hoje a gente percebe, né, e eu vejo muito isso num espaço de ensino, em espaços de ensino, que a gente vive um analfabetismo emocional, né? E como a Rê pergunta ali assim, e as consequências disso? Hoje a gente vive muito as consequências disso. Eu, tu e todos ao nosso redor, né? Principalmente, primeiro, de não conseguir dar nome, né, a esses sentimentos, e às vezes isso fica num estado corpóreo do tipo aquela bola aqui, né, ou aquela dor de estômago, e é algo que eu não consigo nomear, porque a gente tem mais de 300 sentimentos, se vocês forem procurar no Google, né? Verdade. Então, o corpo, ele é o nosso principal sintoma de consequência, né? Quando a gente vê aquele cara que a gente tava triafim e tal, e a gente olha a mão ficar suando, dá um nervoso, aquelas borboletas no estômago, e isso que o corpo vai falando pra gente. Assim como ele fala nesse caminho das alegrias, nesse caminho da intensidade mais suave, ele fala para o medo, ele fala para a angústia, ele fala para a raiva, né? Como tu falou assim, a gente, meninos, por exemplo, não precisavam chorar, né? Então a gente tem relações com maridos que foram muitas vezes proibidos de manifestar a tristeza através do choro, né? E às vezes a gente encontra homens mais rígidos, mais duros, mais severos, mas isso é uma construção de não poder falar o que sentiu, por exemplo, né? Então a gente vem de uma geração assim, homens e mulheres, né? Tem uma coisa que é bem importante, isso que a Fê está falando com a pergunta que a Rê colocou, quais são as consequências desse controle? Primeiro assim, depende do que tu está controlando. Eu preciso reconhecer essa emoção dentro de mim, porque talvez controle não seja a melhor palavra, mas é o direcionamento ou gerenciamento dessa emoção, né? Então eu preciso entender, porque assim, emoção não trabalhada é doença de qualquer ordem, né? Então assim, a gente precisa, e a gente culturalmente, dentro da história do feminino, a gente foi acreditando nessas fraquezas e aquilo virou uma crença absurda. E a gente resistiu até pouco tempo, até para mudar. Tinha como se tivesse duas mulheres dentro de mim, assim, eu quero isso, mas eu não posso isso. Quem determina isso, né? Então isso é uma coisa que vai limitando todas nós. E a gente está no momento de não trazer essas limitações, né? Então, por exemplo, o excesso e a falta desse reconhecimento dessa gerência é ruim. Alguns sinais, assim, que a gente percebe, por exemplo, ganhos secundários. Eu me acostumo a ter medo. Eu me acostumo a ficar nesse relacionamento tóxico. Eu me acostumo. Me dá lá um... mas eu não me sinto feliz com ele. Mas é o que tu sabe, né? É o que tu não te arrisca a sair daquilo ali. Tem um ganho secundário, é o que a gente chama de vício ruim. Tem vícios bons, mas aquele vício, aquela coisa que tu não consegue sair daquele lugar, mas tu não verifica nada, tu não vê, tu não te percebe. O medo é um companheiro que te, né, que fica ali, não, fica aqui que é melhor, enfim, e tu te acomoda. E aí o que acontece? Eu acho que assim como a gente aprende a caminhar, assim como a gente aprende a falar, assim como a gente aprende a escrever e a ler, eu acho que por isso que vem essa terminologia hoje do analfabetismo, né? Sim. Emocional. Porque é o não saber
dizer, na verdade, aquela sensação que eu tô sentindo naquele momento, né? E tem esse viés muito cultural e mais muito social, né? E hoje o Daniel Goleman ele já traz um outro olhar, além da inteligência emocional, ele já traz uma questão de inteligência social. Por quê? Porque não adianta nada eu conseguir entender tudo isso, administrar tudo isso, mas eu não conseguir aplicar isso no meu convívio, né? Então, para que eu tenho que aprender a me relacionar e a entender tudo isso? Porque isso vai facilitar a minha relação com o outro, né? Nós vivemos dessas interações o tempo todo, né? Além disso, que falou assim, a gente foi acostumado e aprendeu que existem sentimentos que são feios, né? Então, assim, sentir raiva, sentir inveja é muito feio. Não, é sentimento, né? Então, assim, eu tenho que desvalidar isso. Não, eu não tenho que desvalidar isso. Eu preciso dar voz para isso, para eu conseguir poder administrar isso de uma melhor forma. E aí a gente vem de geração em geração. Porque né? O problema, meninas, não é sentir raiva, é o que tu vai fazer com ela. É o que tu vai fazer com ela. É como se eu pegasse aqui, te dou uma tocha, né, um fogo, e tu tem várias possibilidades. Eu posso acabar, queimar essa casa, ou posso simplesmente me aquecer meu alimento, né? Então, assim, eu tenho o fogo. O que é o fogo, né? Ele é necessariamente uma coisa ruim? Não, depende qual a finalidade dele na minha mão. Então, assim, a gente tem que aprender a sentir. Eu não sei se a gente consegue dar nome a tudo que a gente sente, mas o primeiro passo é respeitar o que está se sentindo. Sabe por quê? Porque nesse momento a gente descobre, eu sou humana. Eu sou humana, maravilhosamente humana. E a gente entender esse sentir, isso nos dá uma oportunidade infinita de muitas coisas na vida. Somos infinitas possibilidades. Agora, quando eu acho que tudo aquilo que eu sinto é ruim, e culturalmente a gente ainda tem isso, né? Sentir raiva é ruim, rancor é ruim. Por que eu estou sentindo isso? E porque, assim, às vezes tu não tem uma experiência de rancor, mas isso tu herdou essa emoção. Tu não teve uma vivência que tu lembre, mas aquilo foi herdado, porque a família falava de rancor, de rancor, de rancor, de rancor, e eu aceitei, eu ganhei isso. E faz algumas repetições, e isso é importante a gente entender. Por isso que o autoconhecimento, é importante a gente fazer essa pergunta, quem eu sou? Né? É importante a gente perceber quais são os recursos que eu tenho. São muitos recursos. Então, Tem um bom... Oi, Fê? Tem um bom exercício que a gente faz bastante como amiga, né? Que a gente fez hoje de manhã, inclusive, né? Porque o sentimento, ele passa pelo pensar, pelo sentir e pelo agir. Quando eu não consigo, de uma forma clara, nomear ele e que eu ajo no meu impulso, eu estou no sentir e estou no agir, eu estou no sentir e estou no agir, né? Então, um bom exercício, muitas vezes, é parar e pensar, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso, né? E hoje de manhã foi um dia que eu acordei, conversei com as gurias e eu disse assim, eu estava numa sensação de incômodo, né? E as minhas melhores respostas e exercícios sempre são dessa forma. Mas por que eu tô sentindo isso, né? E eu tô incomodada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na rua, eu sou uma pessoa que eu gosto do contato físico e eu tô sendo privada disso. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de pessoas, eu gosto de falar. Então, assim, é tentar nomear o que eu tô sentindo. Então, eu tava extremamente angustiada hoje de manhã, né? E aí, de manhã cedo, a gente trocou isso e eu disse, não, mas eu preciso nomear, Porque quando eu trago, e fazer esse exercício eu super indico, quando eu trago pro lugar do nomear,
eu trago para o espaço do pensar. E é pensar sobre o porquê eu estou sentindo, né? Então, a inveja, por exemplo, como a Rê comentou ali, que às vezes é um sentimento ruim. Tá, mas por quê? Né? E às vezes não é nem inveja, é algo que eu achei muito legal e eu acho que eu posso fazer diferente, né? Ou é algo que eu tenho de extremamente parecido com aquela pessoa e aquilo me irrita tanto, por quê? Porque eu tenho algo muito semelhante com ela. Uhum. Enfim, um bom exercício é tentar nomear e tentar explicar por que eu tô sentindo isso agora, né? Uhum. Tem, vamos dizer assim, ó, 4 características, assim, ou técnicas, na falta de um termo melhor. Eu falei do autoconhecimento, né? Uhum. 4 paradas, vamos dizer assim, que ao caminhar, quando tu te coloca para o autoconhecimento, tu começa a perceber alguma coisa, algumas coisas e começar a tomar outros caminhos. Isso que a gente chama de um autocontrole, que é só atitudes diferentes. Não é controle de controlar todas as coisas, porque isso nem existe, ok? Mas a gente começa a ter atitudes, posicionamentos diferentes. Por exemplo, a gente está numa geração ou numa vida que a gente quer viver o que está lá no futuro. Tem uma frasezinha que diz que excesso de futuro é ansiedade. Eu acho assim um resumo da ópera, né? A gente sempre está falando, porque lá, quando lá. E o que tu tem hoje? Esse momento de pandemia, que é, enfim, né, coisas bem ruins, tal, mas até por uma questão de sobrevivência, esse exercício que a Fê fez, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer de diferente? Isso é um bom momento para isso. Para a gente tomar um café com a gente mesmo. Vou chamar lá a Fábio para tomar um café comigo e eu me conhecer um pouco mais, né? E a gente começa a ter esse autocontrole, não de sentir, mas assim, se ver aquela pessoa me dava uma certa raiva, tararara, bom, agora eu não vou sentir isso. Eu posso escolher o que eu vou sentir naquele momento, mesmo que a emoção venha da mesma forma. E eu vou, assim, de uma forma muito sutil, modificando isso. Porque sim, a gente pode mudar. Aliás, a gente muda. Não é opcional, a gente muda. A Fábio do mês passado não é a mesma que está aqui. E também uma coisa muito... A gente começa a ter uma coisa que é muito importante, que é a consciência social. A gente começa a ter, assim, quando a gente chega num lugar... que às vezes a gente tem uma vontade de ficar determinando tudo, isso é ruim, isso é bom, isso é nananana, num mundo dicotômico, isso é bom, isso é ruim, não, a gente começa a ter um feeling a perceber aquilo na sua totalidade, tem um olhar até mais holístico, não estou falando esotericamente falando, e aí a gente começa a ter uma coisa muito bacana e essencial, que é a gestão de relacionamentos. Eu começo a ter uma qualidade nas minhas relações. Porque se eu começo a me perceber, esse exemplo que a Fê falou, daquela pessoa que ela tem uma coisa que me irrita muito, porque eu tô me vendo nela, aí tu começa a perceber, se eu me percebo, eu também vou perceber o outro. E uma coisa fundamental, o autorrespeito. Respeita as tuas limitações. Respeita o teu momento que agora não. E aí tu vai aprender a se relacionar com o outro. Vou respeitar. Não tá afim agora? Ok. Respeitar o silêncio, respeitar a fala. Então isso vai qualificando essas coisas que são fundamentais. Se relacionar é inevitável se relacionar. E aí tu começa vamos dizer assim, eu já te passo a palavra, Fê, a gente começa a se lapidar. Entende? Uhum. Eu acho que tem uma questão muito importante nesse processo do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente tá, vamos falar numa relação casal, por exemplo, né? Sim. Poxa, mas tu não me entende, né? E essa fala e essa frase, ela é muito clássica. E eu não tenho como entender o outro se eu ainda não me entendi, se eu ainda não me conheci.
Porque algo que acontece de uma forma muito automática nessa busca do autoconhecimento, entender os seus limites, falar o que se pensa, o que sente, entender como se age, vai automaticamente fazer com que eu exercite esse olhar, que daí dos holísticos eu gosto de usar o sistêmico, seja automático. Então, assim, eu vou começar a olhar o outro de uma forma diferente porque eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Então, eu vou ser mais assertiva na minha fala, eu vou ser mais paciente no meu olhar, eu vou ser mais, digo até amorosa, na verdade, na forma, entendendo que o outro tem tantas questões como eu. Só que ele ainda não entendeu esse processo que é doloroso, que é complicado, que é pesado muitas vezes, né? Mas que existe e que é possível. Assim como a gente fala do analfabetismo emocional, a gente pode ficar maduro emocionalmente, né? E essa maturidade emocional, ela... Daniel Goleman, ele ainda fala que isso pode ser identificado como o tempo que eu tenho para dar uma resposta. Então, na verdade, eu recebi eu estava lá com o meu chefe, a gente estava numa reunião e ele acabou comigo, né? Então, a minha capacidade de entender, maturar isso, pensar e não agir no impulso é o que vai identificando a minha maturidade emocional. Não é a minha passividade. Isso. Não é eu ficar omisso àquela questão, mas é eu pensar sobre e entender que aquele não é o momento, por exemplo. E tem um outro exemplo para quem gosta de podcast, o Mamilos, é muito interessante sobre inteligência emocional. Bem legal. Eu super curto, assim. E escutando ele esses dias, eu super me identifiquei, assim, com um exemplo, que era, eu tenho uma reunião com um colega, assim, e eu não dá. Aquele colega, ele me tira um pouco do prumo, assim. E eu não sei nem porquê, né? E com o passar do tempo, eu fui identificando que ele é uma pessoa legal e tal. Só que os nossos valores não fecham. E chega um determinado momento na reunião que a minha mão começou a suar, começou a fechar, eu comecei a me acomodar mais na cadeira, né? Então, assim, o meu corpo começou a sinalizar que eu estou perdendo a paciência com ele, né? Então, o autoconhecimento, ele dá isso. Então, no exemplo, ela dizia, quando eu sei que isso começou a acontecer, ou eu vou tomar água, ou eu digo que eu tenho que sair, porque eu vou explodir com ele. Então, ela já se conhece. E isso serve para muitas questões, para muitos momentos. Então, esse meu olhar, esse meu rever a minha postura, rever a forma como eu tenho que eles chamam de trilha neural, de acordo com naquela situação eu reajo sempre do mesmo jeito, porque eu só tenho aquele repertório de ação, eu não conheço o outro, eu não penso sobre aquilo, eu simplesmente ajo sobre aquela situação. Aquilo vai muito no automático. Exato. E o autoconhecimento, ele te dá esse revés do, opa, tô começando a me irritar. Eu quero entrar na situação ou não. Tu sabe, o Goleman fala das quatro tipos de inteligência que nos compõem, né? A gente conhece uma única, que é aquela inteligência, a intelectual, né? Daquilo que eu sei, que eu domino, né? Que é ensinado e eu aprendo, tal, né? É a mais conhecida e a mais valorizada. Tem a física, que é a comunicação do meu corpo, né? O que o meu corpo fala sobre mim. Tem aquela espiritual, que não tem nada a ver com a religião, é a sabedoria, as inspirações, né? E tem essa que a gente está falando hoje, da emocional. E se cada uma de nós hoje pegar e disser assim, vamos fazer uma tabela do segredo do meu sucesso.
invariavelmente, a intelectual corresponde a 20%. Todo mundo diz, mas eu estudei tanto, mas eu fiz tanto, mas eu li tanto, eu investi tanto. Não, é isso que tem que fazer. Muito tranquilo. Mas ela é 20%. Porque quem conduz isso, a forma que isso vem, é da inteligência emocional. A forma que eu comunico. É isso que a Fê estava falando dessa situação do... O que é o foco ali? É a reunião, né? E a forma, aquilo que a gente estava falando de consciência social, de ter o feeling, é entender que, bom, aqui é uma reunião. Eu não preciso ficar olhando aquele cara daquele jeito, né? Então, assim, ter conhecimento, estudar é extremamente importante. Mas o autoconhecimento vai qualificar e muito esses teus estudos, essas tuas pesquisas, esse teu intelectual, essa tua cognição. Então, é muito importante. E agora, eu lembrei de uns trabalhos que eu trabalhei em escola infantil durante 6 anos, e eu me lembro que eu orientava muitos pais que trabalhava de 0 a 6 anos, assim, ó, não existe estar fazendo errado. A criança, ela está numa construção fantástica. Muito do que a gente viveu do 0 ao 6 nos define como a gente agora adulto. Então, o que acontece assim? Primeiro, o bebê nasceu, ele sabe que ele existe porque tem aquela pessoa olhando para ele, tem aquele toque, ele não tem essa percepção de olhar no espelho, sou eu, não, isso não existe. Aí ele começa a entender que a mãe, aquilo que amamenta, opa, aquilo não é meu, aquilo é um ser. Então existe um conhecimento ali, e ali é um momento também da educação emocional que a Fê tanto fala. É uma fase extremamente importante. É que nos define muito esse período do 0 ao 6. Então, assim, ó, não existe essa coisa assim, eu escutava muito, Fábio, ele tem uma personalidade muito forte. Ele nem tem personalidade ali. Ele está sobrevivendo, ele está reagindo àquele mundo que é imenso para ele, né? Então é muito importante a gente entender que a criança, ela está numa construção e ela vai experimentar botar aquele tijolinho, um aqui, um na ponta, mas vai cair. Isso é importante ela perceber que vai cair. A gente não precisa estar dizendo para ela que vai cair. A gente está tirando ali uma oportunidade fantástica de ela se descobrir. E ela por ela descobrir, se eu boto aqui, ele cai. E isso não é só da ordem intelectual, isso é emocional. Então, assim, quando uma criança consegue lá, depois de muito tempo, e que tempo é esse muito tempo, segurar uma caneta de uma forma que ela consiga fazer a primeira letra, sim, mãezinha e paizinho, vamos aplaudir. Porque a gente coloca muito no filho as nossas expectativas. Tem uma coisa que é muito ruim, a gente quer muito que o filho seja precoce. Enche a boca para dizer, meu filho começou a ler com 4 anos. E ele é incapaz de brincar com as crianças do play, lá no play do prédio. Só que essa leitura desde os 4 anos não vai ajudar. Mas ele entender que ele é um ser social, que ele pode ir lá brincar, é mais importante. Entende? O livro não vai levar ele para se relacionar. O livro é importante, muito importante. Mas a educação emocional que a Fê fala nos define muito. Então, assim, ó, se ele depois de muito tempo, de um tempo que a gente não sabe, segurou uma caneta, isso é uma vitória. Vamos ficar, não precisam comentar aí, tá? Mas, por exemplo, eu sempre fui uma menina na escola nota 7. Quando tirava 8, meu Deus, né? Todos os meus colegas, nos vários colégios que eu estudei, vários anos lá, aqueles que tiravam sempre 10, assim, era onde todo mundo queria ser, quando tiravam 9,8, tinham pitis, choravam. Não sabiam se frustrar. E a gente, aquilo se sentiu assim,
Meu Deus, 9,8 é um Oscar para mim. Então, esse nível de exigência é como é que tu diz, Fê? É o analfabetismo emocional. Porque Sim. eu vou botar essa minha frustração. Tem problema se frustrar de modo algum, mas como eu vou, para onde que eu vou direcionar? O que que eu vou fazer com ela? Ah, eu podia ter sido melhor. Por um detalhe, eu podia tirar um 10. Sim, podia, mas não tirou e tá tudo certo. Tudo certo. Eu acho que essa capacidade de lidar com frustração é algo que traz muito essa questão emocional, né? Porque a criança ela precisa se frustrar e nós lidamos com vários adultos, né? Inclusive em lugares de poder político bem grande, que não sabem lidar com frustração, né? Então que é lidar com frustração? É lidar com a possibilidade de eu não ser aceito, é lidar com a possibilidade de eu ter que me expor, né? Eu tenho um filho de 6 anos e a semana passada ele disse assim, mãe, eu preciso te dizer uma coisa, né? Eu tô apaixonado, né? Ai, que E amor. aí tu larga toda a questão pedagógica e psicopedagógica de lado e ali tu é puramente mãe. E aí Exato. eu disse, ah, que legal, né? E como é que é isso para ti, né? Para ele poder falar sobre o que ele estava sentindo. E ele disse assim para mim: eu tomei uma decisão, eu quero dizer para ela. E aí, naquele momento, eu poderia replicar um comportamento super padrão e dizer: não, criança, não namora. E ele estava dizendo que ele queria expressar um sentimento, ele queria dizer para ela. E eu disse, ok, quando tu te sentir preparado, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, a gente pega o telefone dela e tu diz. E passou o dia. Quando chegou de noite, ele me disse, mãe, eu quero falar para ela. Eu criei coragem e é agora, mãe. Quando ele me disse isso, eu disse, ok, meu filho, estamos juntos, eu tô contigo e é agora. Né? E aí fizemos uma chamada, ele disse, e ele suava, a mãozinha dele suava grudado na minha mão. E quando terminou, ele deu um suspiro do tipo, eu consegui. E eu disse, cara, foi muito corajoso. Porque dizer o que se sente com 6 anos, e isso é isso que a gente precisa entender. Que tipo de registros a gente vai fazendo? Porque nós somos resultado de todos esses registros emocionais que nós tivemos ao longo da nossa vida. Então, hoje, a nossa incapacidade de se frustrar, a nossa incapacidade, às vezes, de conseguir estabelecer uma relação saudável, seja com a minha mãe, seja com o meu marido, seja com um amigo, isso é produto desses registros que a gente teve desde a infância, né? Perfeito. Como isso foi construído comigo. E eu diria que tem uma outra questão muito associada a tudo isso, que é a forma como eu comunico tudo isso. Né? Exatamente. Que às vezes eu tenho uma forma extremamente agressiva de comunicar o que eu sinto, né? Às vezes eu tenho uma forma extremamente passiva de trazer o que eu sinto, e é sempre aquilo, tá tudo bem, né? Aquela família britânica engomada e tá tudo certo, mas por trás daquilo ali existe um turbilhão acontecendo. Por vezes um vulcão a explodir. Mas a criatura sempre foi assim, agora ela disse, não, agora não, ela tinha uma represa para explodir e Exato. agora isso está acontecendo, É. né? Ou então, acho que é meu telefone, o teu. Deixa eu recusar aqui. Ou então aquilo, como ela mudou, não. Isso tá muito dolorido para mim dizer não, né? Porque eu sempre fui passiva demais. E Uhum. aí a gente entra em muitos relacionamentos abusivos, em muitas relações onde eu sou permissiva para tudo. E se o meu comportamento padrão, se a minha trilha neural é a questão de ser mais permissiva, eu posso ser permissiva no trabalho, eu posso ser permissiva na minha relação, eu posso ser permissiva em casa. E aí? E eu vou viver como com tudo isso, né? É desconstruir
padrões, mas para isso eu preciso primeiro, eu preciso ter consciência de como eu sou, que é o primeiro movimento, que Sim. dói, que é complicado, que Cheio por de vezes a gente não consegue sozinha e a gente precisa de terapia, de suporte, de apoio, de meditação, seja o que quiser. Mas é aquela tomada de consciência de assim, não quero mais viver assim. E eu Exato. tive isso, tu teve isso, a Rê teve isso, né? E o quanto isso nos custa até hoje. Sabe, primeiro eu vou te dizer, né, meu amor, parabéns pela condução com o teu menino. Porque, entende assim, ó, ali a gente não estava falando de um namoro de criança. A gente estava falando do sentimento de um menino, de um masculino, por uma menina, e que a gente só consegue colocar como se fosse uma coisa de namoro, né? E tu ali teve, assim, a clareza e poder falar daquilo que está sentindo. Então, assim, é bem os primeiros passos da educação emocional. Eu estou sentindo, eu preciso falar disso e vou falar para quem eu acho que eu estou sentindo. Então, respeitar isso, né? E às vezes fica até confuso. Então incentivou o namoro? Não, nada a ver. Porque isso é muito comum, assim, eu escutar, Fábio, mas eu não quero namoro. Não, mas a gente não está falando de namoro, a gente está falando de um sentimento que tem por alguém que é especial e que, assim, na cabeça dele ou de outras crianças, é um amigo, um super amigo, meu melhor amigo, minha melhor amiga, e tem um encantamento que não precisa, não vai, assim, não necessariamente vai encaminhar para um namoro, entende? Mas para uma grande amizade. Porque também, assim, parece que homens e mulheres só podem se relacionar se for para isso, né? Tem uma frase que me ficam assim, não existe amizade entre homens e mulheres. Poxa, isso não é a realidade, a gente tem que mudar essa realidade, né? Porque a gente não pode ser uma sociedade que acha que um homem ou uma mulher só se aproximam para esses fins. Não, amigo. Eu tenho muitos amigos homens, né? Então a gente precisa entender que sentimento é esse, as possibilidades que esse sentimento pode me dar. Pode ser uma linda amizade, mas pode ser um apaixonamento para gerar né, que daqui a pouco vai ser um namoro, ok. Mas aí entra a questão do viver no futuro. Mas então eles vão namorar. Ele está falando de sentimento. É nesse momento, nessa coisa muito presente, né? E tem uma questão, assim, alguém colocou ali do nível de alta exigência. Para que isso? Para quê? Para que se exigir tanto? Por que eu tenho que fazer isso? Uma coisa é ter disciplina, se organizar para ter enfim, produzir o teu dia, a gente que é mãe, que a gente trabalha, enfim, isso é uma coisa. Mas achar que assim, eu não fiz isso, e isso entra com peso, né? O nível de frustração desnecessário. Desnecessário. A gente precisa entender que assim, tudo faz parte, tudo é caminho de experiência, tudo é uma porta aberta para a gente ir, voltar a experimentar e fazer um grande movimento de escolha. É escolher qual a direção, para onde, que mar que eu vou navegar, que direção que o meu barco vai ter. E quanto mais preparada para sentir tudo que sentimos, é muito importante. Porque diz da nossa história, diz das nossas escolhas. Então a gente precisa fazer esse movimento. Se eu não tive lá, quando pequeno, uma mãe e um pai que desse esse chão pra gente, tem problema, porque se eles não me deram esse chão, é porque eles também não tiveram. Eles também não tiveram. Então, assim, aí eu vou aceitar isso e vou passar para minha filha? Não. Eu sei a falta que faz. Não é porque eu não tive amor que eu não vou dar amor. Porque essa coisa, não sei dar o que eu não tive. Não. Tem um vão ali que faz assim, não, peraí. Eu gostaria que não precisasse valorizar em excesso, mas a pessoa respeitasse aquele meu processo, né? Do tipo assim, eu escuto muito histórias de pessoas que em tempos de colégio não
não tinha muito futuro, mal consegue escrever, ai, mistura tudo tal, viraram grandes cientistas. E aí? Que olhar que a gente está dando para isso? E saber que tudo tem o seu tempo, que o meu tempo não é o tempo da Fê, que não é o tempo do Léo, que não é o tempo da Regiana, que não é do Bento. Então, cada um tem o seu tempo e sim, isso de alguma forma vai se encontrar. Né? As afinidades, o que é igual, vai se encontrar para nos enriquecer e é esse movimento que é o infinito. A gente leva muito a vida para uma coisa linear. A vida não é linear. A gente sempre evolui, mas a gente vai numa espiral. A gente às vezes vive coisas parecidas lá do passado, não, mas a gente está indo o que os holísticos falam uma oitava acima. Não é opcional evoluir, a gente está evoluindo numa velocidade diferente, cada um tem o seu tempo, mas a vida não é linear. A vida são ciclos que se fecham, que se abrem e nos melhoram, entende? Mas a gente precisa despertar para isso, a gente precisa entender que isso é um lindo despertar. Uhum. É essa questão de entendendo que cada um tem um tempo, né? E eu super concordo com isso, mas o tempo tá aí, né? A gente não vai mais poder perder, por quê? Porque hoje estas relações elas estão nos levando para, né? Então, se sim, tu quer viver de uma forma mais saudável, equilibrada, tranquila, de comunicação, de conseguir ter relações saudáveis, o momento é agora, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que nesse momento agora da pandemia moram sozinhas, mas que tá tudo certo, né? Por quê? Porque elas estão sozinhas. Agora, esse dia eu estava lendo um artigo de como tá difícil para famílias. Por quê? A rotina não permitia o diálogo, porque não tinha espaço, né? E agora ele se fez necessário. E aí eu preciso ver e olhar o outro exatamente como as coisas estão acontecendo, né? Sempre que eu trabalho com grupos ou com adolescentes também, eu gosto de trazer muito o filme Divertidamente, né? Acho que aquele filme, assim, é um dos meus preferidos. Porque, embora extremamente lúdico, né, ele trata os cinco sentimentos base do ser humano de uma forma muito delicada. E que aquele processo acontece mentalmente, né? A única coisa que acontece, se a gente fosse de uma forma lúdica imaginar, é que teriam muitas pessoas dentro da nossa cabeça com o tempo, né? Mas aqueles registros, eles ficam. E optar pelo autoconhecimento é parar, validar a história que eu tive e ok, né? Os meus pais fizeram o possível, eu fiz o meu possível dentro das ferramentas que eu tinha até aqui. E ok, eu quero, a partir de agora, fazer como? O que eu quero? De que forma eu quero? Eu quero realmente olhar para isso e validar ou não? Né? Eu acho que é mais ou menos esse momento que a gente está, porque essa parada, essa pausa agora em casa é para a gente poder se olhar um pouco nesse sentido, enquanto humano, né? E de uma forma muito individual ao mesmo tempo. Embora estejamos com as nossas famílias, de poder se resguardar um pouquinho e pensar como é que eu vou voltar? Vou voltar igual? Não vou voltar igual? Como é que vai ser isso para mim? Né? Eu vou dizer que eu tinha um recorte de trabalho antes e eu não sei como é que eu tô hoje lendo e me apropriando muito de o quão adoecidas as pessoas vão voltar para os seus espaços. E essa acolhida vai ter que ser necessária, de que forma essa acolhida vai ter que ter e essa escuta. Eu que trabalho com educação, tu que trabalha com atendimento, porque as pessoas vão estar adoecidas. E como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser? Né? Então,
É um mistério e a gente não sabe. Talvez Sabe não direito trabalhar, ainda. não com um tempo linear, um tempo marcado, mas trabalhar com a coisa mais como a natureza, assim, o tempo de florir, o tempo de semear, esse tempo, né? Um tempo diferente desse tão marcado, assim, né? Se assim for a minha escolha, né? Sim, tudo. Mas ao mesmo tempo, vou te dizer que eu tive essa semana eu falei com uma amiga e disse assim, ó, lembra aquele fulano? Ele tá extremamente depressivo. Extremamente depressivo, teve que procurar um psiquiatra, então assim, o quanto, exatamente o que a Cíntia falou agora, esse vazio, a gente vai ter que aprender a construir, ele vai ter que ser validado. Eu vou ter que fazer algo nesse vazio para que ele seja construtivo. Mas isso é uma escolha minha, né? Isso é muito meu. Então, eu acho que o Vamos Sorori tá aí para poder ajudar nesse momento, né? Vamos fazer massagem com a Rê, vamos pensar em fazer terapia com a Fábio, né? Vamos pensar em o que a gente pode fazer para se ajudar. Eu não consigo sozinho, eu vou precisar de alguns recursos, né? Se eu acredito nessa área holística, vou procurar a área holística também, né? Ou simplesmente vou procurar um amigo que eu acho que está mais ou menos nessa caminhada, e os amigos que me conhecem sabem que você sempre me procura e a gente sempre troca, né? E dizer assim, ó, vamos bater um papo, não sei exatamente o que fazer agora, né? Para que lado eu vou ir. A meditação foi algo que me ajudou muito nesse meu processo, e as minhas conexões e os meus insights, eles vêm muito nesse momento de meditação. Eu tenho o hábito de meditar de manhã e à noite também. Então, cada um vai ter que achar o seu jeitão para conseguir administrar essas questões, né? É isso. O tempo deu, né, Fê? A gente tem alguns minutos ainda, então o que a gente quer finalizar, assim, obrigado pela presença de quem esteve aí, valeu, Fê. Cleusa, querida, um beijo. Hélida, não sei se está por aí, hoje eu tô de Hélida Capitão. Super me visto com Hélida Capitão. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desses momentos. A gente está com uma agenda bem legal. A gente tem semana que vem de novo já. A Fábio vai falar com uma super queridona, com a Fabrícia, que é uma Nutri. E, assim, sigam no YouTube, porque a gente está com o Somos Sorori lá também e já tem as outras lives gravadas. Aperta no sininho, por favor, para se inscrever no canal. Bater sino. E a ideia é bater o sino. Então, multipliquem para seus amigos, porque esse é esse espaço. É de troca, é de conversa. Se tiverem alguma dica de assunto, vão mandando também. A gente já tem agendado aí a Nutri semana que vem. Depois a gente tem a Tânia Lima, maravilhosa, que vai falar. A gente tem uma super amiga minha, sexóloga também, que vai conversar com a gente. Tem bastante coisa boa por aí, né? Dá o like, a Rê tá me ajudando aqui, dá o like. Que a ideia é a gente poder multiplicar a sororidade. Valeu, Cíntia. Gurias, olha só. Amei a presença dos meninos por aqui. Eu queria dizer assim que cada um de nós que sejamos autores das nossas próprias histórias, que a gente se conheça, que a gente se entenda, que a gente se perdoe, que a gente permita e que a gente se respeite. A gente pode mudar a mente da gente, porque a gente pode mudar a vida da gente. Se eu posso, e eu posso, tu pode, todas nós podemos. E se assim desejamos, né? Como a Fê fala. Então, vamos preferir ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. Foi uma delícia esse bate-papo com a Fê. Fê, gratidão. Beijo, gratidão. Encontrar todo esse povo aí escrevendo 1000 coisas,
tá? Por favor, se ficou alguma pergunta que eu não consegui ver aqui para responder, nos procurem, tá? E foi uma honra, foi uma delícia, foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que tá aí, Cíntia, Deb. Nossa, foi delicioso, Fê. Valeu pela parceria. Valeu. Tamo junto. A Rê quer um sorriso pra foto. Ela vai tirar um. Tá bom. Legal. Legal. Beijo, gurias. Obrigado, gratidão. Beijo. Vamos nos falando. Sororindo sempre. Sororindo sempre. Grava aí. Beijo. Beijo.